Nobel Explica. Olá, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica, e dando continuidade às nossas aulas sobre movimento circular e uniforme, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre descobrir se você se move muito rápida ou muito lentamente sobre uma circunferência. Mas já conhecemos a noção da velocidade angular, mas hoje a gente vai relacionar a velocidade angular com a velocidade que existe em linha reta, ou seja, estou em uma curva. Para saber se eu estou indo rapidamente ou lentamente nessa curva, eu teria que relacionar a velocidade em linha reta com a velocidade angular. Então, veja um exemplo bacana aqui. Aqui nós temos uma circunferência. Sobre essa circunferência vai existir um objeto que vai executar um movimento circular uniforme. Perceba, acabou de executar um movimento circular uniforme. E vamos supor que esse seria o raio da curva no qual ele está se movimentando. E nós gostaríamos de saber um pouco sobre a velocidade dele. Dos conceitos da cinemática, o mais básico, o mais tranquilo de todos é o de velocidade, porque a velocidade determina para nós quanto de distância foi percorrida pelo tempo que foi gasto. Até esquematicamente a gente faz, da cinemática básica, S por T. S é uma questão de tradução literal do inglês, Space, T de time. Então, espaço pelo tempo é para nós a velocidade. Veja, no caso de você ter completado uma volta inteira, a distância que foi andada, que foi percorrida, foi na verdade o próprio comprimento da circunferência. Todo mundo está acostumado na matemática a medir o comprimento da circunferência como sendo 2πr. Mas não se liga muito que o 2π tem muito a ver com o ângulo de 360 graus, que devidamente convertido para radianos, corresponde ao ângulo de 2π, ok? Então, por conta disso, dá uma olhadinha. Onde existe a variável espaço, nós vamos substituir por 2π vezes o raio. Então, olha só como é que ficou devidamente já substituído. A nossa velocidade, onde tem espaço, 2π vezes o raio, e t para nós o tempo, ok? Mas vale a pena lembrar que nós já conhecemos esse conceito. Como 2π corresponde ao ângulo e o t para nós corresponde ao tempo, nós estamos falando necessariamente do conceito de velocidade angular. Ângulo por tempo, velocidade angular. Então, baseado nessa ideia, onde existe 2π e t, que seria ângulo e tempo, nós vamos colocar a velocidade angular. E aí nós já temos uma relação matemática sólida falando sobre a velocidade que nós temos em linha reta e a velocidade angular, tá bom? Uma vez deduzido, acompanhe aqui nesse outro slide. Veja, o V para a gente é a nossa velocidade, que vai receber agora diversos nomes. Ela é chamada muitas vezes de velocidade linear, porque acontece na linha externa, porque lembra a velocidade chamada de velocidade V, é aquela que nós estamos acostumados a medir em linha reta. Ela também pode receber o nome de velocidade tangencial, velocidade periférica, e todas elas vêm acompanhadas pelo termo escalar, que descreve, na verdade, essa parte da cinemática, onde a gente não está se preocupando inicialmente com o vetor, mas sim com a quantidade numérica. Então, por isso, o termo escalar é bastante habitual acompanhar essa velocidade. Aqui, o ômega para nós é a nossa velha conhecida velocidade angular, e o raio para a gente corresponde ao diferencial que relaciona a velocidade em linha reta da velocidade executada angularmente. Então, as unidades oficiais para o raio, metros, nada impede que seja quilômetros, decâmetros, não existe nenhum empecilho. No entanto, percebe-se que para vestibulares e exercícios do nosso dia a dia, o metro é mais habitual, ele é mais corriqueiro. A velocidade angular, a gente não tem muita opção, ela é sempre radianos por segundo, para que a gente consiga obter o resultado em metros por segundo, tá bom? Dá uma olhadinha, vamos fazer um exemplo bem simples para ilustrar essa situação. Veja, nós já temos aqui um veículo, temos uma pista, ele vai executar um movimento circular uniforme numa pista que, para ilustrar neste exemplo, deve ter um raio de 10 metros. Por que 10 metros? Número fácil de se calcular. Então vamos propor que a duração dessa volta aqui foi em torno de 2 segundos e vamos avaliar, claro, o raio da curva 10, e vamos avaliar primeiro a velocidade angular, depois a velocidade linear, tá bom? Então acompanha lá, vamos fazer alguns cálculos bem simples. Começamos então pela velocidade angular. Para se lembrar da velocidade angular, delta variação φ ângulo, delta variação t tempo. Então, quando eu divido o ângulo percorrido pelo tempo gasto, nós temos uma percepção, nós temos uma noção da velocidade angular. Então, observe só, nossa velocidade angular é igual a uma volta inteira e, portanto, 2π radianos, no intervalinho de 2 segundos. Quando nós dividimos um termo pelo outro, nós encontramos π radianos por segundo. Traduza para a gente para um bom português.
Pi radianos, meia volta em 1 segundo. Por quê? Porque ele faz uma volta inteira em 2 segundos. Bastante óbvio, ok? Agora, como é que se sabe para se ter uma noção de velocímetro, né? Estou indo rápido, estou indo lentamente. Dá uma olhadinha lá. Sua velocidade linear é produto da velocidade angular pelo raio. A velocidade angular ela corresponde a π radianos por segundo. E o raio nosso é de 10 metros. Devidamente convertido, π como sendo 3,14, 10 como sendo apenas 10, né? Claro, naturalmente. Multiplicando um pelo outro, nós obtemos 31,4 metros por segundo. Traduzindo, a velocidade de 30 metros por segundo é em torno de 108 km por hora. 31 deve ser um pouquinho mais, vamos imaginar um pouco mais do que 110 km por hora. Extrapola, de repente, a velocidade padrão, né, permitida nas estradas, nas rodovias brasileiras. Tá legal? Então, bem tranquilo, bem colocadinho, tá certo? Esperamos que você tenha absorvido esse conceito. A gente se vê logo mais falando de outro conceito importante do movimento circular uniforme aqui no Nobel Explica. Até já!